começamos o ano e na escola dominical, depois no culto da noite, falando sobre algumas lições práticas para a vida cristã, extraídas de 1 João. Não é um estudo profundo, mas é uma meditação, como acabei de falar, prática. Para os nossos dias não é adquirir um conhecimento intelectual da palavra de Deus, ou um conhecimento teológico da palavra de Deus, mas um conhecimento que nos leve à prática no nosso dia a dia. Alguns irmãos que não estiveram aqui, só para recapitularmos brevemente, nós vimos os 3 primeiros capítulos, que todos os que são chamados filhos de Deus vivem em comunhão com Deus e com seus irmãos. João deixa bem claro que aqueles que são filhos de Deus são os que nasceram de novo. Ninguém é filho de Deus sem ter nascido de novo. Você não pode querer dizer que é filho de uma pessoa se você não nasceu naquela família, a não ser que você seja adotado. Mas vamos imaginar que a Tainá fala assim: eu sou filho do Neymar com a Bruna Marquezine. Não é, né? O pai dela é o Sidney, não tem nada a ver com o Neymar, né? Tá mais para o Ronaldinho Fenômeno, muito físico, tá? E da Lucia. Então não adianta se querer inserir alguém numa família sem ser da família. Não adianta querer falar: eu sou filho de Deus, se não nasceu de novo. João é bem prático e claro nisso. Nós vamos ver também daqui a pouco isso aí, repetindo essas palavras. E o filho de Deus, ele ama a Deus e ama também os outros filhos de Deus, ama os seus irmãos. Vimos também que, embora infelizmente, apesar de sermos filhos de Deus, o pecado, ele ainda bate a porta, mas ele não reina mais soberano em nossas vidas. Por isso nós temos a promessa de confessar o pecado a Deus, tendo o Senhor Jesus como nosso advogado. Apesar de vivermos num corpo em que ainda é possível o pecado, não vivemos na prática do pecado. Sendo assim, nós podemos entrar na presença de Deus confessando o pecado. Como eu acabei de falar, Jesus Cristo, nosso advogado, está presente diante de Deus, nos defendendo. Mas também João nos alerta para que nós, pelo fato de que temos a possibilidade de pecado, né? Ele nos alerta para que o pecado não seja uma prática diária, mas que em nós possa haver a luta contra o pecado, né? Não, tem gente que fala: então eu aceitei Jesus, sou salvo, eu nunca vou perder a salvação. Acha que isso é licença para pecar, é liberdade para pecar. Se tal pessoa pensa dessa forma, ela está equivocada e provavelmente não nasceu de novo. Mas ela luta contra o pecado, luta diariamente contra a carne, contra o mundo e contra o diabo, né? Que são os 3 agentes que nos levam a querer desobedecer à vontade de Deus. E por fim falamos do tamanho do amor de Deus para conosco, ao ponto dele nos chamar filhos de Deus. E essa paternidade é demonstrada no trato dele para conosco, que nos chama de filhos, e também no trato de um para com o outro, né? Entre nós, que, como nós vimos semana passada, amando não apenas de palavra, mas de fato e de verdade. No dia a dia, agindo, falando, pensando da maneira que agrada a Deus. E hoje nós vamos terminar os 2 últimos capítulos, porque aí, mês de fevereiro, na verdade eu comecei esse estudo porque em fevereiro eu vou dar aula na escola dominical, falando sobre o treinamento dos 12, né, os primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. E aí eu peguei alguma coisa de João, que eu já tinha feito uma mensagem quando eu estive em Moçambique, 10 anos atrás, menos, acho que uns 8 anos atrás. E aí então, são mensagens práticas, e João é um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo.
Então são mensagens rápidas e práticas, para que nós possamos aprender o que Deus realmente quer de nós como filhos dele, né? E aqui em 1 João capítulo 4, 5, novamente João começa o capítulo nos chamando agora de amados. E lá também no versículo 4 ele chama de filhinhos. Ele usa várias vezes o termo amados, né? No versículo 7 também ele chama de amados, no versículo 11 ele chama de amados. Não é à toa que João é conhecido como o discípulo, o apóstolo do amor. A maneira que ele demonstra o amor para com os seus. Nós vimos aí toda a parte do seu epístolo. Ele fala do amor que devemos ter para com Deus, do amor que devemos ter para com os irmãos. Agora, um dos problemas do amor é que geralmente, primeiro que as pessoas confundem, acham que o amor é algo egoísta. Se você me ama, você tem que fazer tudo que eu quero e do jeito que eu quero. Se você me ama, você não pode nem mesmo me repreender se eu faço algo errado. Isso não é amor. O amor muitas vezes corrige. Deus nos ama e nos disciplina, né? O fato de sermos da família da fé e amarmos uns aos outros não significa que alguém que está dando um mau testemunho não deve ser chamado a atenção, né? Isso não demonstra que não ama, né? Não podemos fazer vista grossas para o pecado. Esse é um grande problema, né? Pessoas que acham que o amor ele é egoísta ao ponto de que as pessoas têm que me amar do jeito que eu sou. Eu não me incomodo, eu não preciso mudar. Nós todos precisamos de mudança, precisamos ser corrigidos, precisamos aprender muitas vezes a mudar até a maneira de pensar sobre certas coisas. E muitas vezes um irmão, uma irmã mais experiente vai nos chamar a atenção para aquilo que nós estamos agindo de maneira equivocada. E outra coisa, o amor, muitas vezes, a pessoa acha, né, que o amor, ele deve acreditar em todas as pessoas, em tudo que estão dizendo por aí. Por isso que João começa o capítulo 4 dizendo: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliar com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, esse é um outro problema. Não, mas é um irmão em Cristo, nós temos que dar a palavra para eles, nós devemos deixar ele falar. Hoje de manhã, hoje à noite, estava dando uma olhadinha e esses vídeos pequenos que tem, né? Você recebe do Hernandes Dias Lopes. Ele estava falando sobre justamente, não era esse capítulo, mas era um outro tema, sobre os falsos profetas. E alguém ele foi com uma mulher que chegou na igreja muito bem vestida, fez chegar até ele, estava pregando um bilhete, e o bilhete dizia: eu tenho um recado de Deus, Deus mandou um recado para a igreja, e eu gostaria de subir ao culto. Ele pegou o bilhete, dobrou, botou no bolso, terminou a pregação, orou, terminou o culto, e a mulher ficou brava com ele, porque ele não deu a palavra para ela. E ele disse: você não deu a palavra, que amor é esse de irmão que não dá a palavra para o outro? Ele falou: bom, primeiro que eu não te conheço, segundo eu não sei o que você quer falar, né? E terceiro, que não é prática da igreja abrir o culto para qualquer um, principalmente no caso da igreja presbiteriana, principalmente para a mulher, né, no caso. Mas ela acusa ele de falta de amor por não ter dado a palavra. Não é assim que funciona. Não é porque nós amamos uns aos outros que nós vamos deixar a pessoa fazer o que bem entender. E no caso dela, uma pessoa estranha, que ninguém conhecia. Uma coisa, alguém levantar a mão, a pessoa queria falar um recado, uma pessoa queria agradecer a Deus com oração, pelo pedido, a Isabel se lembrou do Washington aqui. Outra coisa, pessoal, eu quero ir na frente e ter um recado de Deus para a igreja. Que recado é esse que Deus tem para a igreja? Então, muitas vezes as pessoas confundem, acham que o amor, ele deve acreditar em todas as pessoas
em tudo que elas dizem. Mas o amor ele não é ingênuo. Nós devemos, e João nos ensina, devemos testar as pessoas, testar a mensagem, ver o que elas estão de fato falando e no que elas estão acreditando, no que elas creem, né? Devemos, por exemplo, provar as pessoas, muitas vezes vêm nos ensinar, e às vezes é um falso ensino, que deve ser proibido ou corrigido, né? Ou não permitido. Muitas igrejas hoje, evangélicas, têm deixado ou têm baixado a guarda, por exemplo, com relação aos adventistas do sétimo dia. Porque tem um membro da igreja adventista muito famoso nas redes sociais, que é arqueólogo, e traz uma mensagem aparentemente bíblica, mas na essência é falsa, porque a mensagem é baseada numa profetisa, o Ellen White, mas eles estão cedendo público para ele em várias igrejas. Alguma vez, ainda, não sei se o Davi Pedro já era nascido, mas a gente ia uma vez por mês em Hortolândia pregar. Lá estava o irmão, convidou dois, ou trabalhavam na fazenda adventista, lá na colégio adventista, convidou dois dos jardineiros que trabalhavam com ele para cantar na igreja. Aí eu falei, né, você vai cuidar, né? Adventista não é irmão, né? Porque a salvação deles está na guarda do sábado, na preservação da lei. Ah, mas cadê o amor que nós temos que ter com os outros? Toma cuidado. Nós devemos provar as pessoas. E se nós sabemos o que ela crê, e se a gente vê que ela crê em coisas falsas, aí que nós não devemos, no caso, ceder o culto ou dar um ouvido para aquela pessoa. Como João fala, muitas vezes são falsos mestres. E qual é a maneira de prová-los, de saber se eles são crentes em Jesus Cristo? Né? João nos dá aqui a regra básica, né? Primeiro é crer em Cristo em carne, ou seja, Ele sendo Deus, se fez homem, habitou entre nós. Essa verdade, se eles rejeitam essa verdade, já começa por aí, eles não são de Deus. Por mais que falem sobre Deus, no versículo 4 e 5, João fala isso, né? Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem pertence ao mundo e não como e o mundo por isso falam como quem pertence ao mundo e o mundo nos compreende. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos entende. Então, João fala aqui, né, a respeito do versículo 13, ele fala: todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus, ao contrário, esse é o anticristo. E olha, o anticristo aqui, nós já falamos isso, né? Não é aquele anticristo da tribulação, tem muitos anticristos por aí, muitos antideus, muitas pessoas pregando contra Deus. Nós já ouvimos pessoas de igrejas tradicionais, né, não vou dar o nome, mas ele foi até mesmo diretor de um seminário tradicional, que rejeitava o livro de Gênesis, até Gênesis capítulo 6, tudo isso aí é história, não existe, é mentira, é falso. Então Jesus ensinou falsidade, porque Jesus menciona os primeiros livros, os primeiros capítulos de Gênesis, e nós temos visto com o nosso irmão aí, ao longo dos 2 últimos anos, toda a verdade da palavra de Deus contida ali em Gênesis. Então, irmão, cuidado, né? Eu sempre falo, as pessoas às vezes falam, tem que ter um pé atrás contra certas pessoas. Eu tenho os 2 pés atrás contra alguém que me chama de irmão, querido irmão, dileto irmão. Eu não conheço a pessoa, como é que ele me chama de querido irmão? Amado irmão, meu dileto, querido irmão. Não é você. E a prática nos faz aprender. E geralmente pessoas que vêm com muita bajulação, tem coisa errada ali. É lógico, cumprimentamos os irmãos como irmão, mas ele, meu amado, meu querido, né? Mas muita bajulação no primeiro encontro, toma cuidado. Porque são falsos profetas. São lobos que
que estão vestidos em pele de cordeiro. E João nos chama a atenção. Provem o espírito dessas pessoas. Porque o falso profeta, ele não confessa Cristo. Ele pode falar, ah não, Jesus é Deus, ah não, Jesus veio ao mundo, mas você crê nisso, começa a espremer. E ela vai mostrar que de fato ela não crê nas verdades da palavra de Deus. Então João nos alerta para tomarmos cuidado com o espírito do anticristo que já atua no mundo, desde o tempo de João, já estava atuando no mundo. Ele nunca deixou de atuar. Acho que o nosso irmão Marco, no pregou do domingo passado, ele falou do Antigo Epifânio, foi do Antigo Epifânio, foi dele, né? Ele profanou o templo, e eles achavam que aquele era um anticristo, e foi um anticristo. Hitler foi um tipo de anticristo. Muitos outros surgem aí. Edir Macedo é um anticristo, sem dúvida nenhuma. Não tenho medo de falar isso. Ele é um anticristo. Não prega o evangelho, prega só a prosperidade, a facilidade e tudo mais. Para ele, né? Ontem, conversando com o seu irmão, você percebeu que agora ele usa um manto judeu? Eu falei assim, ó, faz tempo que eu não vejo ele, mas parece que eu vi uma foto dele. Eu não lembro o nome daquele manto, né? Talit, né? Põe nas costas e vai. Porque nós não somos judeus. Nós, né? Somos gentios, então precisamos usar os costumes dos judeus. E tantos outros pastores e pregadores que na verdade são aproveitadores, estão querendo enganar. Hoje na escola, na classe lá, vou usar um linguajar presbiteriano, a classe dos catecúmenos, né? E falou isso aí, alguém ficou escandalizado um dia, né? Lá os candidatos ao batismo falando sobre isso. Mas cuidado, né? Muitas pessoas que falam de Deus, a igreja, qual é a essência da sua igreja, né? O que a sua igreja prega? E aqui outra coisa, não é porque igreja tradicional, denominação tradicional, tem que ver o que é de fato ali, né? Tem muitas igrejas tradicionais, aquela igreja mesmo ali, ela é completamente destruída da palavra de Deus. Então nós temos que tomar cuidado, e nós mesmos devemos tomar cuidado para não nos equivocarmos e errarmos e começarmos a ensinar coisas erradas. Por isso a necessidade do estudo constante da palavra de Deus. Esse é o cuidado contra o anticristo, contra aqueles que parecem muito legal. Tem aí outros, ainda mais com a rede social, aparece muita gente aqui que começa a destacar. Quando você vai ver lá o número de seguidores, 2 milhões, 3 milhões, você fala, nossa, esse cara deve ser né? O apóstolo Paulo da era da internet. Aí você começa a acompanhar e ver algumas mensagens, aí começa a perceber alguns furos ali no meio da sua mensagem, coisas equivocadas que são introduzidas e acabam entrando dentro da igreja. Assim como o Senhor Jesus Cristo mandou tomar cuidado do fermento, né? Do falso, dos fariseus, que era toda massa, tem cuidado com a mensagem que muitas vezes entra e você acha maravilhosa. E no meio da mensagem, ela começa a ter um tom mais sombrio, se afasta da palavra de Deus, as pessoas começam a gostar daquilo. E quando a verdade está tão escravizada, tão presa na teoria, que não consegue mais sair. Por isso que nós temos que sempre dizer não. Eu falo isso, falar para os filhos isso, e eu sempre falo para os outros. Da mesma forma, quando um filho vem pedir uma coisa, você fala não primeiro, porque se depois ele argumentar e você achar que tudo bem, aí tudo bem. Se você falar sim, e você vê que não deveria, você falar não, mas você deu sim. Você já falou sim, então agora a outra palavra vai. Agora se você falar não, depois não, tudo bem, agora eu entendi o que você quer, tudo bem, pode fazer, ele vai aceitar, né? Ele vai entender como algo positivo. A mesma coisa na igreja. Então sempre quando chega alguém fora, estranho, que a gente não conhece, que não tem referência, sempre é um não. Eu não posso abrir a guarda, eu não posso dar o público, né? Pastor, eu quero pregar nessa igreja. Uma vez um amigo meu, né, na igreja pentecostal, falou, pastor, um dia eu vou pregar na tua igreja. Tá bom. Esse dia já passou uns 5 anos. Se ele insistir para uma igreja, nós não cedemos o público, assim, tão facilmente. É o nome de Cristo? Mas toma cuidado. João nos alerta a respeito disso.
Como eu falei, né, o nosso irmão mencionou o antigo Tifane, ele profanou, né, o tempo de sacrifício, ele tirou o sacrifício contínuo ao Deus verdadeiro e substituiu por sacrifícios, até mesmo um porco, e sacrifícios a outros deuses pagãos. Agora, ele não apenas profanou, né, o lugar, o santuário, ele fez isso e logo depois veio a destruição do templo de Jerusalém no ano 70. E outros, como eu falei, outros vão surgir até o derradeiro, aquele que virá para cumprir as profecias bíblicas. Mas devemos tomar cuidado. Às vezes damos ouvido a pregadores com boa oratória, porém péssima doutrina. Pregadores que têm uma oratória. O Pedro mesmo falou desse aí da Adventista arqueólogo, falou: ele é um bom arqueólogo, não peça um teólogo. É verdade, né? É um bom arqueólogo. Nós estávamos até para ir no Museu da Arqueologia, que ele abriu, estava de graça as primeiras semanas, né? Para visitar, olhar as partes, as curiosidades, peças do museu, excelente. Mas não vamos dar ouvido para o seu ensinamento, nem comprar o seu material. Tomar muito cuidado com isso. Então a diferença entre o crente fiel e o crente atento à palavra de Deus é que ele não dá ouvido a essas pessoas. Outra coisa, o crente fiel, ele ouve a palavra de Deus, ele aceita a palavra de Deus. Aquele que é um esquentador de banco, ele ouve aquilo que lhe agrada. Ele ouve as palavras vindas do mundo. Olha o Senhor Jesus Cristo falando em João capítulo 8, 47. João 8, 47. Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Entretanto, Jesus falou aos fariseus: entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Vocês não dão ouvido à palavra de Deus, porque vocês não são de Deus. Jesus fazendo o julgamento desses religiosos. No capítulo 10, versículo 3 e depois o versículo 14, novamente o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: para esse porteiro, está falando do bom pastor, né? Para esse porteiro abre a porta do aprisco, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama cada um de suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E o 14, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Então, a ovelha do Senhor Jesus Cristo, ovelha do crente, dá ouvido para a voz dele, pastor, né, Jesus Cristo, e não para os falsos pastores que surgem por aí. Então João nos chama a atenção para tomarmos cuidado com relação a isso. Agora, voltando aqui em 1 João capítulo 4, versículos 7 a 10, ele diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por intermédio dele. Assim, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, João enfatiza a importância de demonstrarmos amor mútuo, amor para com Deus, amor para com o irmão. O amor, ele prova que nascemos de Deus. O amor, né, revela de fato que somos de Deus. Por quê? João é claro, porque Deus é amor. A carta de João não é uma carta teológica complicada de se entender. Ele simplesmente diz: quem é de Deus, né, quem é nascido de Deus, ama a Deus e seus irmãos. Quem não é, não ama a Deus. Para quem vai, e nós temos aqui, né? Como é que você pode amar alguém que você não vê, que é Deus, e não amar alguém que você vê? Então, o amor é prova que nascemos de Deus, porque Deus é o amor. O amor de Deus
ele foi revelado, foi demonstrado, foi fugiu a palavra aqui. Ele foi revelado, foi demonstrado e foi comprovado na cruz por Jesus. Porque ali na cruz, Jesus, ele tirou, né, a ira de Deus que estava sobre nós. E a ira de Deus foi levada para Jesus. Novamente, João capítulo 3, versículo 36, e novamente aqui João, ele registra de maneira bem clara, né, as palavras do Senhor Jesus Cristo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, todo aquele que crê em Jesus, a ira de Deus está mais sobre ele, porque ele está revestido no sangue de Jesus. O amor de Deus habitando em nós se demonstra pelo amor que temos um para com os outros. Então, ontem eu estava conversando sobre isso. Não foi hoje, acho que foi ontem. Foi hoje. Estou falando do perdão, né? Nós estávamos lendo um pouquinho do nosso estatuto, né? Da igreja, e fala que, né, no pacto, né, que nós fazemos, perdoando uns aos outros, devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou. E uma pessoa que fala, eu não perdoo tal pessoa, eu sempre digo isso, alguém que diz que não perdoa fulano, não perdoa ciclano, ela está acima de Deus, porque se Deus perdoou todos os nossos pecados, quem somos nós para não perdoar aquela pessoa? É lógico, quando há alguma coisa que envolve uma ofensa ou algo que requer o perdão e a reconciliação, isso é executado, é feito, ficam cicatrizes que demoram para se curar. Não é porque a pessoa fez algo hoje, pediu perdão amanhã, que depois amanhã está sorrindo na casa do outro, tomando sopa na casa dela. Não é assim que funciona. Tem um tempo, né, de cura. Mas o perdão, e muitas vezes, e o crente tem que fazer isso, nós temos que perdoar a pessoa antes mesmo dela vir pedir perdão. Porque tem muito disso também entre os crentes. Não, eu só perdoo fulano se ele vier pedir para mim. Não é assim que funciona. Se Deus falasse, eu só perdoo o Fábio a hora que ele vier até mim, eu nunca seria perdoado. Por isso que Romanos 5,8 fala que Deus coloca o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo é muito por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, antes mesmo de eu ir até Deus para pedir perdão aos meus pecados, Deus, através de Jesus Cristo, perdoou os meus pecados, mas eu tenho que reconhecer. E assim nós devemos também perdoar os irmãos. E esse irmão, ao vir até nós para a reconciliação, nós receberemos, né, com alegria, demonstrando o perdão que temos para aquela pessoa. Então, a pessoa que ama Deus, e lembrando que Deus tem perfeito amor, e esse amor de Deus, ele nos aproxima tanto de Deus, nos leva a chegar até Deus sem temor, e nos aproxima dos nossos irmãos. João, capítulo 4, versículo 16. Portanto, dessa forma, conhecemos o amor que Deus tem por nós, ao confiarmos plenamente nesse amor. Deus é amor, é aqueles que permanecem no amor, permanecem em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor é aperfeiçoado em nós. Então, esse amor, né, nós não estamos 100% já completos. Esse amor vai nos aperfeiçoando dia a dia, vai nos fazendo sermos semelhantes à pessoa de Jesus Cristo. E esse amor nos aproxima. No versículo 18 diz: no amor não existe receio. Antes, o perfeito amor nos afora todo medo. Então, por que nós podemos chamar Deus de Pai? Porque Ele demonstrou amor para nós e nós temos segurança para chamá-lo de Pai, e nos aproximarmos dele como verdadeiro Filho, né? Então, o amor de Deus nos faz nos aproximar dele e também nos aproxima um dos outros. E João, novamente, ele coloca aqui: como é que podemos saber de fato que somos filhos de Deus? Olha os versículos 20 e 21. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Porque, porquanto quem ama
Porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê. Ora, Ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual modo, de igual forma o seu irmão. Então, como é que podemos saber que de fato somos filhos de Deus? Através do amor que nós temos para com os irmãos. Eu posso falar, eu amo muito a Deus. Irmão, se você soubesse quanto eu amo a Deus, mas eu não demonstro amor aos meus irmãos, alguma coisa está errada ali. Nós temos que, através do amor de Deus, também demonstrar esse amor ao próximo. Devemos então sondar o coração para ver se realmente amamos a Deus. E outra coisa, é muito fácil falar que ama a Deus, né, de boca para fora, e na prática não demonstra isso. Mas se eu digo que eu amo a Deus, e João nos fala aqui, se você diz que ama a Deus e odeia seu irmão, você é mentiroso. De maneira objetiva, João explica que é impossível amar a Deus e odiar a seu irmão, porque quem ama quem não vê, não pode amar quem vê. Então você tem que, eu amo a Deus, eu amo meu irmão. Tenho mais intimidade com alguns irmãos que com os outros? Tenho. Tenho mais liberdade com alguns irmãos que com outros? Tenho. Por exemplo, eu tenho mais, hoje, nesse exato momento, eu tenho mais liberdade com o Sidney, dá um exemplo aqui, com o Sidney, do que eu tenho com o Carlinhos. Por quê? O Carlinhos eu conheço há pouco tempo. Eu não posso fazer brincadeiras que eu faço com o Carlinhos. Com o Sidney. O Sidney eu falo às vezes assim, muito ele com a minha mão aí, para quanto que é alguém, né? Não posso fazer isso com o Carlinhos. Né? Não tem essa intimidade de brincar assim. Né? E ele brinca comigo também. Então, mas não significa que eu não amo o Carlinhos, que o meu amor é apenas amor de irmão para com o Sidney e não para ele. Não, eu matou. Só a liberdade não é a mesma. Não tem essa intimidade ainda para demonstrar. Também com outros irmãos, eu posso demonstrar mais liberdade do que com outros, mas o amor é o mesmo. Se o Carlinhos está precisando de uma ajuda, pastor, minha moto acabou a gasolina, eu quebrou a moto, eu caí da moto, preciso ir no hospital, vou socorrer ele, né? Sidney, né? Pastor, meu caminhão quebrou, dá para puxar o teu carro? Não dá. Por mais que eu ame o meu Sidney, não vou deixar meu meu motor na rua. Mas o amor nos leva a agir dessa forma, a ajudar o próximo. Por isso chamamos família da fé. Né? Então, o capítulo 4 termina com esse reforço. Então, se tudo que João vem falando em sua carta se resume aqui: ame a Deus, mas também ame a seu irmão, a todos os seus irmãos. Como eu disse, é fácil amar alguns, né? Mas não podemos excluir outros, não podemos ser seletivos, né? Não, esse aqui eu amo, eu gosto muito dele, eu tenho prazer na presença dele. Não, aquele ali é muito chato, então eu vou evitar. Não, da mesma maneira eu vou demonstrar amor para com ele. E o capítulo 5, João vai nos falar da fé como princípio que vence o mundo. Nós vivemos uma época em que as pessoas têm muita fé, mas tem fé em coisas diversas. Mas a verdadeira fé, a fé em Deus, é essa fé que vence o mundo. João começa nos revelando que a certeza de sermos salvos é que todo que crê em Jesus é salvo e ama, novamente ele fala, todo aquele que é nascido de Deus e todo aquele que ama o Pai, de igual modo ama também o que foi gerado dele. São seus irmãos, versículo 1. Sabemos que somos filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Outra dica: como é que eu falo que amo a Deus e não quero obedecer os seus mandamentos? Então João nos chama a atenção: o Evangelho, o verdadeiro Evangelho e o verdadeiro testemunho de fé é dado por meio da palavra de Deus. Nós temos que aprender e conhecer a palavra de Deus, crer nela, é ela que nos vai dar munição para vencermos as coisas desse mundo. E João fala, a chave da certeza da salvação é o testemunho que o próprio Deus nos dá. Olha o versículo 9 e 10. Nós aceitamos o testemunho dos homens, contudo o testemunho de Deus tem maior valor,
porquanto é a palavra de Deus, Ele próprio, a fiança acerca do seu Filho. Ora, quem crê no Filho de Deus, tem em si mesmo esse testemunho. Todavia, todo aquele que não deposita a fé em Deus, o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho. Então, como saber que sou salvo? Deus testifica que o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, versículo 11, né? Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida eterna. Bem prático, novamente João aqui, versículo 12. Então qual é o testemunho de Deus? Que Ele nos concedeu a vida eterna. Essa vida está em quem? Está em Jesus. E quem é que é realmente a vida de Deus? Quem tem um filho. Ah, Deus vai ter que me aceitar. Eu não creio em Jesus, mas vai ter que me aceitar. Sinto muito, você não vai para o céu. Você não vai, Deus não vai abrir a porta para você. Não, é um perigo muito grande. Nós vivemos uma época também de que muitas igrejas são igrejas inclusivas, né? São inclusivas. Então aceita tudo. Deus não aceita tudo. E não aceita todos. Deus aceita apenas aqueles que confessam Jesus Cristo como seu Salvador, arrependem seus pecados e vivem para a glória dele. Então, se são exclusivistas? Não. A palavra de Deus que seleciona. É Ele mesmo que vai separar bodes de ovelhas, joio de trigo. Não sou eu. Deus vai. Então, a pessoa, para ser aceita e recebida por Deus, ela tem que confessar Jesus como Salvador. E ao confessar Jesus como Salvador, ela rejeita e abandona toda a prática do pecado. Não vai viver mais a prática do pecado. As igrejas, vendo dificuldade de pessoas, vendo que isso é difícil para as pessoas, não, você pode vir do jeito que você é, e é lógico, a pessoa vai do jeito que ela é, mas Deus transforma ela. Não, mas você pode continuar assim, nós não temos problema com você, continua essa vida sua. Você é traficante, mas seja traficante de Jesus. Você é prostituta, mas seja prostituta de Jesus. Você falsifica dinheiro, só que diz não dá dinheiro verdadeiro, tá? Por favor. É assim, no Rio de Janeiro eles fazem isso, tem pastor lá que fala para o traficante, para purificar o teu crime, para ser perdoado, você tem que dar o dízimo na igreja. Fazem isso. Né? E lembra aquele roubo do Banco Central, Ceará, uns anos atrás? Fizeram até um filme, e um trecho do filme retrata um fato desse. Um dos que roubaram o banco, a mulher de uma igreja. E a mãe falou do pastor que estava acontecendo. Ele falou: traz o dízimo aqui, está tudo certo. Não é isso. Deus não aceita isso. Né? Homens aceitam, Deus não aceita. Mas Deus é amor. E Ele quer transformar a vida da pessoa, para que a pessoa seja realmente filho de Deus. E não enganado pelas pessoas. Então, como eu disse, João é prático em suas palavras. É preto no branco. Quem crê no Filho e quem não crê no Filho. Essa é a base da salvação. A vida eterna está em Jesus Cristo. Foi Ele quem otorgou para nós a vida na cruz do Calvário. Essa é a condição que nós temos de Filho de Deus. Somos de Deus, não somos do mundo. Então, o que nós devemos fazer na nossa vida? Andar como o mundo anda, ou andar como Deus pede que devemos andar? Nós não devemos andar como o mundo anda por uma simples razão. João fala aqui, nós não vamos ler o capítulo novamente, mas João fala que o mundo está no maligno, ou seja, o mundo é do diabo. E se eu vivo no mundo, com as coisas do mundo, gostando das coisas desse mundo, então eu estou demonstrando que eu não sou realmente de Deus. Tem muita coisa boa nesse mundo. Nós devemos tomar cuidado para não ser levado por essas coisas. São saudáveis até, mas que podem nos levar a nos afastar de Deus. Toma muito cuidado. Quando surgiu lá nos anos 60, né? Quando começou a surgir as televisões, muitos pregadores falaram: a televisão é do diabo.
estavam exagerando, podiam, mas o que talvez estavam querendo dizer? Olha, cuidado, a televisão pode tirar o caminho do Senhor. Ele pode te levar a mudar a maneira sua de agir, de pensar. E a gente vê isso pelas telenovelas, por exemplo. As novelas de hoje aí, elas ensinam tudo que é contrário à palavra de Deus. Não tem uma novela que, se não tiver um casal homossexual, não é novela. Tem que ter. Tem que ter isso. Os filmes, você pode ver os filmes. Netflix, por exemplo, que a gente assiste muito. A Casa de Papel. Você começa a torcer para o bandido. Já percebeu isso? A gente começa a assistir filme, nós começamos a assistir uma série aqui, né? Não terminamos, que também é quase junto com a Casa de Papel. A gente torce para o ladrão. Olha os valores invertidos. Ai, como ele é maluco, olha como ele é esperto, você viu o que ele fez? Olha, se saiu bem. Então, olha como que as coisas vão mudando na cabeça da gente, ao ponto de achar que o ladrão é a vítima da sociedade, como muitos dizem por aí, né? Então, cuidado. As coisas desse mundo podem nos afastar de Deus. E mais uma vez, João nos chama a atenção que nós devemos amar a Jesus Cristo, somente a Jesus Cristo. Não podemos querer amar a Cristo e assim adorar aos ídolos, seja esses imagens, santos, personalidades, ou até mesmo coisas, né? Então essas foram pequenas recomendações práticas que João nos traz para toda a igreja, e compete a nós acatá-las como sendo a vontade de Deus para os nossos dias. Existe uma falsa pregação também em nossos dias, que a Bíblia está ultrapassada e que ela precisa ser reescrita. Não, pelo contrário. Ela é, como dizia a Bíblia é tão atual como a notícia do Jornal de Amanhã. Mas muitos pregadores estão ensinando que a Bíblia tem que ser reescrita. E alguns textos têm que ser retirados, porque elas não mais fazem parte, ou não cabem mais numa sociedade como a nossa. Então, a escolha é nossa: seguir aos mandamentos de Deus, ou dar ouvido a falsos profetas que estão espalhados por aí. Que Deus abençoe, que possamos ficar com os mandamentos de Deus. Amém? Amém.